Meu amigo, a partir de agora, aqui no PEC Balança Rede, no nosso canal, aqui na Gargamel Produções, nós vamos falar um pouquinho também, é claro, da Copa do Mundo. Eu tô no jogo, é um programete que a gente vai falar muito sobre Copa do Mundo e principalmente sobre o futebol internacional. A verdade é a seguinte, né? A Copa do Mundo começa dia 11 de junho próximo, na Cidade do México, com o jogo México e África do Sul. Um jogo normal, médio. O México, na minha opinião, é favorito, inclusive, para estrear bem nessa Copa do Mundo. Mas são 48 seleções. A competição foi inchada pelo Infantino, o presidente da FIFA, buscando, é claro, votos para permanecer indefinidamente à frente da FIFA, como já fizeram Avelange, Blatter e muitos outros. Isso é praxe na FIFA. E já se fala que na próxima Copa, em 2030, então vão aumentar mais votos para o presidente da FIFA que estiver sentado na cadeira. E nessa competição de tão longa e de tão inchada, é claro que haverá jogos em que ninguém vai querer saber muito de ver, não, e nem de assistir. Tanto é que está com dificuldade para vender ingressos para certas partidas dessa Copa do Mundo, que será entre México, Canadá e Estados Unidos. Vejam vocês, eu aqui separei 9 jogos. Acho que você vai querer saber os resultados, mas não sei se você vai querer ver esses jogos, assistir esses jogos, porque realmente tem muita coisa melhor para se ver na Copa. Veja você, dia 12 de junho, dia dos namorados, em Toronto, Canadá e Bósnia. Dá para ver? Dia 15 de junho, Irã e Nova Zelândia. A estreia da seleção iraniana, cujo país está em guerra com os Estados Unidos. É um jogo meio explosivo, Irã e Nova Zelândia. Tá convidado, você quer ver? Dia 17 de junho, Gana e Panamá. Talvez pela seleção de Gana, mas realmente não é um jogo de muitos atrativos. Aí vamos para o dia 18 de junho, Canadá e Catar. Jogão, hein? Meu Deus. Dia 21 de junho, Nova Zelândia e Egito. É um jogo que realmente deve ter pouca presença de público, a não ser as múmias do Egito. Mas faz parte da atual Copa, não há o que discutir. Dia 22 de junho, Jordânia e Argélia. No dia 25 de junho, Curaçao. Eu nem sabia, nem lembrava que o Curaçao estava na Copa, esse país. E Costa do Marfim. Talvez a gente possa dar uma olhadinha até profissionalmente pela Costa do Marfim, time africano. Às vezes tem jogadores que chamam a atenção. Mas olha que jogo, hein? Curaçao e Costa do Marfim. Você está convidado, dia 25 de junho. Dia 26 de junho, Cabo Verde e Arábia Saudita. Grande jogo. E dia 26 de junho, Egito e Irã. Realmente é o segundo jogo do Irã nessa Copa do Mundo. Aliás, a presidente do México disse que o Irã, se quiser, pode fazer seus jogos e será bem recebido no México, já que até agora há aquela discussão que se os jogadores iranianos, a comissão técnica do Irã, vão receber vistos ou não para entrar nos Estados Unidos do Trump, que está brigando diretamente com o Irã, justamente porque ele quer petróleo e petrodólares. Mas, em cima disso tudo, a Copa do Mundo deve acontecer. Com tanta coisa que vai chamar atenção, talvez tenha zebras, talvez tenha resultados inesperados, e talvez até de algum jogo desse aqui surja uma equipe que vá se classificar chamando muita atenção. Rapaz, tem jogo para todos os gostos. Vamos falar um pouquinho mais dessa Copa que está chegando, essa expectativa. E a verdade é que as seleções estão sendo convocadas. E a exemplo do Brasil, também há discussões e polêmicas em outras partes, inclusive em lugares que nunca tinha havido polêmica antes. Não se discutia, por exemplo, a seleção inglesa. Hoje, com muitos jogadores de qualidade, bem na verdade, o técnico é o alemão Thomas Tuchel. Touché para você, Tuchel. Foi o que ele fez com o Cole Palmer, grande jogador do Chelsea, que é inclusive o novo técnico do Manchester City está indicando para ser contratado. É um jogador, vou falar para você, que lembra aqueles grandes meias da década de 60, de 70, mas com mais mobilidade, mais condição física, uma qualidade incrível no pé esquerdo, e um jogador que é um segundo atacante que entra na área e faz gol. Mas, segundo Tuchel, ele não é excepcional. Ele não conseguiu mostrar na seleção, nos jogos em que esteve, que
que poderia estar agora na Copa do Mundo. Isso está sendo muito discutido hoje na Inglaterra por gente que entende que o Cole Palmer deveria estar entre os convocados. À distância, não sou inglês, quero que a Inglaterra saia logo da Copa, o adversário a menos para o Brasil, mas realmente eu convocaria o Palmer. Aliás, no futebol brasileiro, hoje na seleção brasileira, não tem nenhum jogador com essa qualidade, com essa característica, pelo menos na minha opinião. Você pode até pensar diferente, que não tem nenhum problema. Phil Foden, do Manchester City, não foi convocado. É um jogador de muito destaque também e que chama atenção por não ter sido chamado. Maguire, o zagueiro do Manchester United, que fez um mau campeonato na última temporada, não nessa, e nessa temporada se recuperou, apesar de seu time hoje não ser a principal equipe da Premier League. Mas era um jogador esperado para sua terceira Copa e também foi esquecido pelo Tuchel. E o Alexander-Arnold, que é um lateral, é um meio-campista de grande qualidade e que se esperava estivesse na relação final para a Copa agora nos Estados Unidos, Canadá e México. Jogador do Real Madrid e foi vendido por uma soma vultosa para o Real Madrid. Vejam vocês, lá também tem discussão. A explicação do Tuchel não me convence muito e mostram que ele é um técnico talvez pragmático e sem muita capacidade tática. Ele disse que ele prefere um time coletivo, posicionado, aquele negócio de futebol posicional, e havia muitos jogadores de qualidade que não poderiam jogar juntos, citando justamente o Palmer, embora ele mesmo dissesse que na seleção o Palmer não tivesse rendido tudo o que deveria render para ir a uma Copa do Mundo. Talvez ele devesse rever os filmes, videotapes ou coisa que o valha, da seleção de 70. Zagallo conseguiu colocar Gerson, Rivelino, Tostão, Pelé e Jairzinho na seleção, espalhando esse pessoal. Jairzinho como mais adiantado, pela direita, o Tostão jogando, indo e voltando, aparecendo demais em todos os cantos do campo, Gerson magistral na descoberta dos companheiros à frente, nos passes, Rivelino, como sempre um jogador genial, mas jogando mais pela esquerda, e o Pelé, acho que dispensa comentário. E ele conseguiu botar esses caras para jogarem juntos, porque eram os melhores da seleção, e ainda tinha Paulo César Caju, que era genial, no banco de reservas. Esse sim não conseguiu um espaço, mas jogou contra a Inglaterra, inclusive foi um grande jogador naquela vitória de 1-0, na segunda rodada do Brasil na Copa do México em 70. O Brasil é considerado, aquela seleção é considerada a maior seleção de todos os tempos. E o Tuchel, eu acho que não quis espalhar os grandes talentos para fazer um time forte na técnica, no toque de bola, entendendo que o sistema tático ficaria deficitário, era melhor marcar o adversário do que realmente ter a bola no pé. Coisas de técnicos de futebol. Tô no jogo, vem comigo aqui no Pé que Balança Rede.